Daí pergunta o padre, o que está acontecendo? Por que o americano loiro tem vergonha de ser branco? Bom, tem vergonha de ser branco porque você tem uma campanha de 200 anos de mentira, qualificando a raça branca como a grande escravizadora do planeta. Quando hoje em dia se sabe, né, que na África, por volta do século XI, XII, havia impérios enormes e que escravizavam brancos a granel. Quer dizer, muito, sem contar os muçulmanos. Quer dizer, os muçulmanos já estavam escravizando gente, escravizando europeus, desde o século VIII. E foram milhões e milhões e milhões de pessoas. Né? Muitos deles eram negros. Agora, depois, na própria África, impérios africanos escravizaram muita gente branca. E quando o português chegou lá, simplesmente deu o troco. É isso? Então não tem nada que reclamar. Quer dizer, esse negócio de os negros se fazerem os eternos coitadinhos, isso é conversa de malandro para tomar dinheiro do governo e obter vantagem, porra. Quando o cara vier com essa conversa, nós, os negros, somos vítimas, vai tomar no olho do seu cu, mentiroso do caralho. Você escravizou um monte de gente na Europa, agora fica reclamando. Não foi, eu não fiz nada, foi meu tetravô. Ei, e o branco? Eu, por acaso, escravizei alguém? Tem algum escravo na minha casa? Né? Então, para eles, a culpa do branco se transmite de geração em geração, mas a deles foi apagada, sumiu na noite dos tempos. Né? Então, por falar em burrinho demais, esta semana apareceu mais um gênio aí. Eu vou lá derrubar o Olavo de Carvalho. Publicou um artigo tal de Gustavo Moreira. Publicou um artigo chamado Imposturas de Olavo de Carvalho. Onde ele pega um pedacinho de um programa, note bem, ninguém escreve um negócio para contestar um livro meu, uma tese minha, nada. Pega 3 minutos de programa, né? E daí escreve 100 laudas sobre o negócio, né? Quer dizer, isso é fantástico. Já viu assim, a reputação de um filósofo ser julgada não pelas suas obras, mas por uma coisinha que ele falou no programa de rádio. Meu Deus do céu, como é possível? Só no Brasil acontece um treco desse. E, o que o sujeito falou em 3 minutos no programa de rádio, você responde em outros 3 minutos no programa de rádio e pronto, acabou. Né? Agora o sujeito pega aqui e diz, vai fazer um estudo profundo. Né? Onde eu estava dizendo ali que este negócio, vamos dizer, de colocar a comunidade negra como vítima da perseguição europeia, branca, etc., etc., é uma coisa absolutamente desproporcional, porque houve muito mais escravidão no mundo árabe, tá certo? E, mais ainda, negros e mestiços estiveram entre os grandes proprietários e traficantes de escravos desde o início, muito antes do europeu chegar na Europa. Tá certo? Então eu estava falando da desproporção entre o tráfico negreiro no mundo árabe, na própria África, e no mundo ocidental, dizendo que durante muito tempo só se falou a respeito deste, esquecendo o outro, e perdendo, portanto, o senso das proporções. O rapaz ficou brabíssimo e escreveu um artigo aqui, Imposturas de Olavo de Carvalho. Então ele pega as autoridades da matéria e faz um artigo praticamente constituído só de citações das autoridades, que ele aqui transcreve, né? Transcreve não, põe lá uma cópia fotostática dos trechos, né? Provando que, segundo esses estudiosos, eu estou completamente errado, eu distorci tudo, né? Eu exagerei o tráfico islâmico, né? Tudo porque, no fundo, eu sou um racista filha da puta, evidentemente, quem não sabe, né? Então, só que quando você vai ver quem são essas autoridades, é o seguinte, ele não cita nem um livro sobre o tráfico islâmico. Ele só cita livros sobre o tráfico ocidental. Eu digo, meu filho, como é que lendo o livro sobre o tráfico ocidental se tira conclusões sobre o tráfico muçulmano? Que mágica é essa, hein? Segundo lugar, a bibliografia dele, a mais atual é a do Alberto Costa e Silva, A Manilha e o Libão, que é um livro publicado em 2002. O livro do Alberto Costa e Silva é uma obra-prima, eu mesmo recomendei. Só que é o seguinte, ele só trata do tráfico ocidental. No primeiro volume, que se chama Espada e a Lança, ele menciona, assim, em 2 páginas, de um livro de 700, ele menciona o tráfico islâmico de passagem, mas esse não é o assunto do livro. Então, agora, quantos livros você leu sobre o assunto do tráfico islâmico, Gustavo Moreira? Resposta, nenhum. Nenhum. Tu estás chutando, meu filho. E as suas informações estão totalmente desatualizadas, porque esses especialistas que você cita, além de não tratarem do assunto, veja, por exemplo, Alberto Rani. Alberto Rani é um excelente historiador, besta reputação. Só que é o seguinte, Alberto Rani morreu em 93. Ele não pode ter lido tudo o que se descobriu depois a respeito, que é uma coisa muito impressionante, daqui a pouco eu vou mostrar a vocês.
Outros ele pega são doutrinários marxistas como Perry Anderson, tá certo? Ou um simples apologista da Revolução Islâmica como Amin Maalouf. Quer dizer, primeiro, não são especialistas na matéria. Segundo, aqueles que são, como por exemplo Manolo Florentino, um estudioso brasileiro, muito sério. Só que é o seguinte, ele só estuda o tráfico brasileiro. Hã? Pô, vejam lá a bibliografia dele, vejam os trabalhos dele, são um trabalho muito bom, por exemplo, comparando, né, o tráfico na Bahia e em São Paulo. Eu digo, mas escuta, como é que você estudando Bahia e em São Paulo, você vai saber o que estava se passando na Zâmbia, na Serra Leoa? É impossível, meu filho. Então você tem que procurar. Você quer falar do assunto, vai procurar a bibliografia sobre o assunto, não sobre um outro assunto parecido. Né? Então aqui, vou dar algumas. Aliás, toda a bibliografia que ele cita é em português. Então estou discutindo com mais um erudito monoglota. É um negócio fantástico no Brasil. Né? Então o cara lê esses livros que já são de circulação usual, né, no meio universitário brasileiro, lê aqueles 5 livrinhos e acha que sabe tudo. Digo, bom, tudo isso está enormemente desatualizado. Praticamente tudo o que se sabe sobre o tráfico islâmico foi descoberto nos últimos 20 anos, pelo menos 30. Né? Então, é realmente novidade, mas que um estudioso, um erudito, como vocês pretendem, tem a obrigação de estar informado. Mas primeiro você tem que aprender a ler em línguas estrangeiras, meu filho, coisa que você não sabe, você só lê livro em português. Tá certo? Então, eu vou mostrar aqui alguns livros essenciais para o estudo do assunto, que não vamos nem entrar na discussão da matéria, porque as informações dele estão tão desatualizadas, estão tão por fora, ele ignora tão completamente o tráfico islâmico, que a única coisa que ele pode fazer é realmente, né, tirar um PDF de alguns livros altamente desatualizados e botar aqui para, né, exibir a cultura que não tem. Então, antes de tudo, meu filho, você quer discutir o assunto? Informe-se. Então, veja, por exemplo, leia este livro, Les Négriers en Terre d'Islam. Os Negreiros nas Terras do Islã, de Jacques Heers, tá certo? Que foi professor de História da Sorbonne e publicou vários livros a respeito das cruzadas e da escravidão. Né? Esse livro foi publicado em 2003, 10 anos depois da morte de Alberto Rani, que não sabia de nada. Né? Também este aqui, né? Paul Bepler, Bepler é B-A-E-P-L-E-R, White Slaves, African Masters, narrativas de escravos brancos na África. Né? Olivier Pétré-Grenouillot, Traite négrière, Tráficos Negreiros, também um livro recente, tá certo? Que atualiza você com o que estava acontecendo no Islã. Serge Billet, autor africano, Quand les Noirs avaient des esclaves blancs. Faz favor de ler isso e depois vem me encher o saco, tá? Aqui, Bernard Lugan é o maior historiador da história africana, um historiador ocidental da história africana. Tem 2 livros importantíssimos aqui que dão para você uma ideia do tamanho do tráfico, tá certo, muçulmano, que chegou a escravizar 17 milhões de africanos. 3 vezes mais do que veio para o Ocidente. 17 milhões. A maior parte deles foram castrados. Os homens foram, 90% foram castrados, coisa que não aconteceu no Brasil. Segundo, o tráfico islâmico, enquanto para a América e para o Brasil, muito mais para o Brasil do que na América do Norte, vinha a maior parte dos escravos eram homens, que eram para trabalhar na lavoura, no Islã eram mulheres para ser exploradas sexualmente pelos seus patrões. Você vê o alto nível moral que era a escravidão islâmica. Também este livro do próprio Bernard Lugan, Histoire de l'Afrique. Tem aqui uma infinidade de dados, tá certo? Para tapar a sua boca e você nunca mais vir encher o meu saco. Tá certo? Aqui, Ronald Siegel. Islam's Black Slaves, The Other Black Diaspora. Ronald Siegel. Né? Esse livro importantíssimo do autor africano Tidiane Ndiaye, N''D-I-A-Y-E, Le Génocide Voilé, o genocídio velado, quer dizer, o genocídio praticado pelos escravizadores muçulmanos contra os escravos negros ao longo de 13 séculos. Né? E aí o cara vem dizer que não foi nada, que o principal foi no Ocidente, que nós aqui somos escravizadores. A grande diferença entre o Ocidente e o mundo islâmico, e o mundo africano inteiro, aqui o senhor Gustavo Moreira, é o seguinte, é que aqui houve movimento abolicionista, desde o século XVIII começou. E lá nunca teve nada.
Ninguém pregou a abolição, por quê? Porque no Islã, o Corão assegura o direito de ter escravos, então ninguém vai abrir a boca contra o Corão. Então nunca houve movimento abolicionista lá. O movimento abolicionista foi inventado por nós, europeus, cristãos, fascistas, nazistas, racistas, filhos da puta. Fomos nós que inventamos isso, Gustavo Moreira. Né? Agora, para ver como é que a vida é boa nesses lugares, ainda aqui, lê esse livro. Mende Nazer, Slave, My True Story. A história de uma escrava que fugiu de país muçulmano, tá certo? E foi procurar abrigo na Inglaterra. Lugar cheio de nazista, fascista, filha da puta, né? Também, ó, esse aqui. White Gold. Gilles Milton. White Gold. A história extraordinária de Thomas Pellow e do 1 milhão de escravos brancos no Islã. Quer dizer, 1 milhão está abrangido nessa história, não quer dizer que foi só 1 milhão. De escravos africanos foram 17 milhões. Tem mais aqui 1 milhão de brancos. E esse aqui. Murray Gordon. Slavery in the Arab World. Então, tudo isso, meu filho, é a pesquisa histórica realizada nos últimos 20 anos e não chega no Brasil. Isso não é para quem só lê português, tá certo? Para monoglota metido como você, tá certo? Então vai estudar, vagabundo, tá? Não me enche o saco, tá?